Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 6 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira a gente vai retomar o nosso devocional depois do feriado. E a gente vai seguir aqui por Jó, hoje Jó capítulo 11. E o tema do devocional de hoje é Deus é poderoso e sábio. Essas são palavras aqui do amigo de Jó. E você já deve estar se perguntando, nossa, mas o amigo de Jó disse algo tão impressionante? Disse. Só que como a gente tem falado, ele aplicou de maneira errada. Mas vamos lá, deixa eu ler o texto aqui que dá base para essa nossa conversa de hoje, que é Jó capítulo 11, versículos 7 e 8. Jó 11, 7 e 8. Diz assim: Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. O que poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que poderá saber? Essas são questões aí levantadas, né, ou afirmações dadas aí por Zofar, amigo de Jó. E ele é o terceiro a falar. Nós já tivemos Elifaz, falou primeiro, Jó a seguir disse em cima da fala de Elifaz. Depois nós tivemos Bildade, e aí Jó também fala em cima da fala de Bildade. E agora a gente começa então a fala de Zofar. Essa é a terceira fala desse primeiro ciclo de diálogos. Só que esse Zofar, ele provavelmente deve ser o mais novo aí da turma e é o mais agressivo. Ele acusa, inclusive, ele insinua que os dois primeiros amigos de Jó, os dois primeiros interlocutores foram muito ponderados, né? Ele ataca, ele acusa, né? E já começa o texto assim, os primeiros 4 versículos ali, ele acusa Jó de falsidade e chama a conversa de Jó de tagarelices. É isso mesmo, olha aí. Do 1 ao 3, eu quero ler só o versículo 3, é isso mesmo, diz assim: Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Eu quero achar aqui onde ele fala. Aqui, ó, versículo 2. Ficarão sem respostas todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz, ou seja, ele chama Jó de tagarela e ele acusa também os outros amigos de terem sido muito ponderados com Jó. E ele já início aqui, né, nesse primeiro momento de fala aqui, ele já colocando as suas ponderações, o versículo 4, ele faz um resumo do que é a reivindicação de inocência de Jó. Ele faz esse resumo do que Jó disse no capítulo anterior de uma maneira muito direta. Ele diz assim: você diz a Deus, é como se Jó ele estivesse dizendo, olha, o que eu pude perceber, Jó, é o que você está dizendo para Deus. Então ele fala assim, ó, você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita e sou pura aos teus olhos. Aqui, né, essa acusação de Zofar, ela, como eu disse, pode servir de carapuça para muita gente, ainda que tenha sido aplicada de maneira errada. O que ele está dizendo aqui? Na cabeça dele, Jó olhava para si mesmo dizendo o seguinte: bom, a minha doutrina é excelente, eu tenho uma teologia saudável e eu não tenho pecados. Para ele, é isso que Jó estava dizendo sobre si mesmo, ainda que Jó não tivesse dito absolutamente nada sobre isso. E aí, ele vai fazer agora, a partir do versículo seguinte, a partir do 5, mas de forma mais efetiva, do 7 ao 9, ele vai fazer uma afirmação perfeita sobre a natureza de Deus. Zofar, ele vai fazer teologicamente um discurso muito bom. Olha aí, versículo 7 até o 9, nós já lemos, né? Ele vai ressaltar a sabedoria de Deus e o poder de Deus. É isso que Zofar vai fazer. E ao finalizar essa sua fala sobre a natureza de Deus, ele vai acusar Jó de ser
tolo. Então ele termina a fala sobre Deus no versículo 12, quando ele diz o seguinte: mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Esse ditado popular aqui nós conhecemos no Brasil, né? Quando galinha nascer dente. Ele está dizendo, olha, o sábio, aliás, o tolo só será sábio quando a cria do jumento nascer homem. Então ele faz uma série de afirmações teologicamente perfeitas sobre Deus, mas ele diz, por outro lado, que o tolo não pode ser sábio. Uma acusação de fato muito ruim. E finalmente aparece, né, o tão aparecido, né, o tão comum aqui no livro de Jó, o pragmatismo. Do versículo 13 até o 20, Zofar vai dizer para Jó que se Jó se arrependesse, Jó seria feliz, sarado e experimentaria a bênção de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: Jó, se você se arrepender, você vai ser feliz, você vai ser curado das suas enfermidades e você vai experimentar a bênção de Deus. Então o problema aqui, Jó, é que você não se arrepende. Ou seja, ele expõe aquele velho pragmatismo. Ele está dizendo o seguinte: Jó, pensa um pouquinho em você mesmo, né? Serve a Deus, porque se você servir a Deus, Deus vai te abençoar. Agora olha só que sério isso. Isso que ele está propondo aqui é exatamente a acusação que Satanás fez de Jó para Deus. Quando Satanás acusou Jó para Deus, o que Satanás disse? Ele disse o seguinte: Senhor, será que Jó vai te servir se você tirar tudo dele? Versículos, né, capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 4. Então, o que o Zofar está propondo é exatamente a acusação que Satanás fez em relação a Jó. Então, percebe, né, o quanto aí o Zofar tentou resolver as coisas de uma maneira que não era a maneira correta. Bom, algumas aplicações desta passagem. Eu penso que a gente pode pensar aqui em 3 aplicações e eu quero focar em uma delas, mas eu quero lembrar 2 que eu já falei e que é importante porque elas fazem parte aqui de todo o livro de Jó. A primeira é: a vida não é uma expressão matemática, ou seja, não existem respostas fáceis. Por vezes, ao olharmos para a nossa vida, ao olharmos para a vida de pessoas ao nosso redor, nós vamos oferecer respostas fáceis. Para alguns irmãos, e eu já disse isso em outros devocionais, a vida parece uma grande expressão matemática. E que se ele resolver aquela expressão, ele vai resolver todos os seus problemas. O ponto é que o livro de Jó, se tem uma coisa que ele vai ensinar para mim e para você, é que nem sempre as coisas são assim. É claro que no caso de Jó, o problema não era pecado, mas às vezes a questão é pecado mesmo. Às vezes o que nós vamos encontrar de problemas na nossa vida é pecado. Mas veja bem, não significa necessariamente que você vai se arrepender, que você vai deixar para trás o pecado e que isso vai automaticamente resultar na sua vida em alguma coisa boa. Então, nós somos ensinados, e aí, né, pessoal, a gente ouve isso com muita frequência, de que as respostas elas são fáceis, mas a vida não é uma expressão matemática. As coisas nem sempre são tão fáceis assim e a gente precisa aprender a reconhecer isso. Segunda aplicação aqui também é um lembrete. Já falei disso aí na semana passada. O pragmatismo não é solução, ainda que muita gente diga que é. Então, o que você vai ouvir ou o que você vai ser tentado a ensinar para as pessoas é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquela ideia de que se eu fizer isso aqui, vai resultar naquilo ali. Então eu vou dar um exemplo. Se você falar as palavras corretas,
ou se você não falar determinadas palavras, isso aqui vai acontecer. Eu sei que a gente é ensinado assim, eu sei que tem muita gente que diz que isso é bíblico, eu ouço com muita frequência as pessoas às vezes falando para mim assim, a Bíblia diz que palavras têm poder, né? Só que a Bíblia não ensina essa verdade. A Bíblia ensina que Deus é poderoso. E essa é uma tendência, especialmente no Brasil, nos evangélicos brasileiros, de crer muito mais que as suas palavras têm poder do que Deus tem poder. Então vamos lá. Se você disser para uma pessoa assim que Deus é soberano e faz o que quer, essa pessoa não aceita. Então vamos lá, no caso da salvação, ela fala o seguinte, não, Deus não pode salvar quem ele quiser, a pessoa tem que querer. Essa é a expressão normalmente usada pelas pessoas. E elas vão dizer o seguinte, quem é salvo? Quem quer ser salvo? Só que a Bíblia não ensina isso. Estou dando um exemplo aqui da salvação, gente, e eu sei que é um assunto polêmico, mas é só para mostrar que existe uma incoerência e que existe um pragmatismo no nosso meio. A incoerência está onde? Está no fato de que eu acho muito mais factível alguém fazer o que quer do que Deus fazer o que quer. Quando eu digo que Deus faz o que quer, isso não faz sentido para alguns irmãos. Mas quando eu falo que o homem faz o que quer, aí faz sentido para essas pessoas. Então, o pragmatismo, ele não é solução, e esse é o segundo ponto, que é essa ideia de que se eu fizer tudo certinho, então vai dar tudo certinho. Nem sempre é assim, e a história de Jó vai mostrar isso. E a terceira aplicação aqui é o que uma pessoa precisa ouvir, especialmente quando está sofrendo, é o que Zofar disse em Jó 11, de 7 a 9. Isso aqui é uma coisa boa para a gente falar para alguém que está em sofrimento. Olha o que ele disse. Vou ler novamente, a gente já leu aqui no início. Ele diz o seguinte: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Está falando de duas coisas, sabedoria e poder. Aí ele vai dizer, versículo 8, são mais altos do que os céus. O que você poderá fazer? Está falando aqui da sabedoria e do poder. Aí ele continua dizendo, são mais profundos do que as profundezas. O que você poderá saber? Esse é o versículo 7 e o versículo 8. Esses dois versículos é fundamental para você dizer para alguém que está em sofrimento. Por quê? Porque ele vai afirmar dois aspectos do caráter e da natureza de Deus que são fundamentais para quem está em sofrimento. Por exemplo, ele afirma que Deus ele é sábio. E o que ele quer dizer com Deus é sábio? Deus ele tem propósitos que são eternos. Os nossos propósitos, a nossa mente, só consegue ver as coisas do nosso prisma, do nosso ponto de vista. Mas Deus vê o todo, vê toda a história da humanidade. Além disso, os juízos de Deus são mais altos. Quando Deus julga as coisas, ele julga do ponto de vista de alguém justo, perfeitamente justo, que não é o nosso caso. Além disso, os caminhos de Deus são corretos, ou seja, Deus ele faz tudo de maneira certa, mesmo que aos nossos olhos não pareça. E só para dar um exemplo, lembra lá da crucificação de Jesus. Para muitos ali é um caminho tortuoso, mas para o Senhor ali era um caminho reto. Era daquela maneira que os pecados seriam perdoados. E o texto bíblico ensina, né? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Então essas são expressões, ou esse é um aspecto do caráter de Deus que alguém em sofrimento deve saber ou deve ficar claro para ele. E isso Zofar falou aqui para Jó. Se tivesse ficado só aqui, estaria muito bem, né? Mas ele não fala só da sabedoria de Deus, ele também afirma que Deus ele é poderoso. E quando a gente fala que Deus é poderoso, o que a gente quer fazer? O que a gente quer falar é que Deus pode fazer qualquer coisa. Não há impossíveis para Deus. Se pensarmos que é muito difícil,
ainda assim, se pensarmos que é impossível, ainda assim não será para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus é Deus, Ele é poderoso e o seu poder não tem limites. É isso que a Bíblia vai dizer e é isso que alguém em sofrimento precisa ouvir, né? E se Ele pode perdoar pecados, se Ele pode ressuscitar os mortos, o que Ele não pode fazer, pessoal? Se Ele pode chamar à existência alguém que está morto, como no caso do próprio Senhor Jesus, e como Ele pode perdoar pecados, dizer para pecadores, os teus pecados estão perdoados, o que mais Ele não pode fazer? Então, essas são coisas que alguém em sofrimento precisa saber. Bom, já vou caminhar aqui para a nossa conclusão e a moral da história, a conclusão é: a nossa existência é marcada por situações imprevistas de dor e sofrimento. Saber que Deus é poderoso e sábio é a única forma de encontrar conforto e segurança. Então, se você está, e aí já vou passar aqui para aplicação, né? Se você está em dor e sofrimento, o seu conforto está no fato de que Deus é poderoso e sábio. Mesmo que você não entenda, confie na sabedoria de Deus. Mesmo que você não possa fazer, confie no poder de Deus. Então, esse é o verdadeiro conforto, essa é a verdadeira segurança. Eu sei que muita gente vai oferecer aspectos de conforto e segurança em outras coisas que são falíveis, mas eu digo para você, não confie nessas coisas. Confie na sabedoria e no poder de Deus, mesmo que isso pareça intangível para você nesse momento. E se você está acompanhando alguém aí em sofrimento, se você tem alguém na sua família, algum amigo que está sofrendo, qual é a aplicação? Use uma boa dose de amor, né? Use uma boa dose de compreensão com essa pessoa. Não seja pragmático, não tente resolver a equação matemática para ele, tá certo? Fale para ele do amor de Deus, fale para ele da bondade de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus, porque isso vai trazer conforto e segurança ao coração dele. Tá bom, pessoal? Acho que é isso, né? Podemos orar? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e, como eu gosto sempre, na segunda-feira, começar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.